Você já percebeu como algumas mulheres têm um poder quase invisível sobre os homens? Não estamos falando de beleza física ou charme superficial, mas de algo muito mais profundo. Algo que se instala na mente, toca a alma e desperta uma necessidade emocional que o homem não consegue explicar. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. E é exatamente essa transformação que ocorre quando uma mulher toca o núcleo emocional de um homem, não com palavras ensaiadas, mas com presença, essência e conexão genuína. A maioria das mulheres foi ensinada a conquistar com aparência, a manter um homem interessado sendo agradável, desejável, disponível. Mas o que as mulheres mais maduras descobrem, muitas vezes depois de perdas e desilusões, é que o que verdadeiramente faz um homem se apaixonar não é o que você mostra, mas o que ele sente ao seu lado. E esse sentimento não vem do ego, vem do inconsciente, do lugar onde vivem os arquétipos que Jung explorou em sua jornada com a psique humana. Quando uma mulher toca a ânima de um homem, sua dimensão interna feminina, algo sagrado se acende. Não é paixão comum, é identificação profunda. Ele sente que encontrou um espelho para sua alma. É aqui que entra o verdadeiro segredo. Homens não se apaixonam por lógica. Eles podem admirar, respeitar, até desejar uma mulher racionalmente. Mas é o impacto emocional que a torna inesquecível. Um homem pode namorar alguém linda, bem-sucedida, carismática, mas se ela não tocar algo profundo, ele vai se desligar. Agora, quando uma mulher se conecta com o centro emocional dele, o que Jung chamaria de self, ela não só desperta amor, como cria dependência emocional. Isso não é manipulação, é inteligência emocional. É compreender que os vínculos verdadeiros são criados por experiências, não por estratégias. Muitas mulheres maduras já entenderam que sua força não está em competir com as mais jovens, mas em oferecer algo que nenhuma outra mulher oferece: profundidade. A sabedoria emocional que só os anos trazem. A capacidade de ouvir sem julgamento. O olhar que enxerga além das palavras. A paciência que não precisa provar nada. Isso é ouro. É exatamente o que ativa os arquétipos masculinos do herói, do guardião, do protetor. Carl Jung diria que essa mulher está acessando símbolos universais que despertam no homem seu instinto mais essencial, o desejo de proteger, cuidar, se comprometer. Mas atenção, esse poder não se manifesta em controlar, perseguir ou agradar o tempo todo. Pelo contrário, o segredo está em como você faz ele se sentir. Se você for a mulher que o permite ser vulnerável sem perder a admiração, que entende seus silêncios, que reconhece seu esforço sem exigir perfeição, que o faz rir e, ao mesmo tempo, o confronta com verdades que ninguém mais ousa dizer, você se torna não apenas desejada, mas necessária. Você será aquela que ele não consegue esquecer. Jung dizia que onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde o poder impera, falta o amor. Por isso, quando uma mulher abandona o jogo do controle e entra na dança da conexão real, tudo muda. O homem começa a sentir falta dela quando ela não está. Não porque ela o manipulou, mas porque ele sente que algo essencial se perde quando ela não está por perto. Isso é conexão de alma, é presença. É aquilo que não pode ser fingido, só pode ser vivido. E esse poder não exige juventude, exige consciência. Muitas mulheres acima dos 40, 50 ou 60 anos possuem essa consciência em abundância. Já viram o amor nascer, crescer e morrer. Já se perderam tentando agradar demais. Já descobriram que ser intensa demais afasta e que se fechar demais também. Essas mulheres têm cicatrizes, mas também têm a sabedoria que só vem de quem já renasceu de si mesma. E é essa sabedoria que permite criar vínculos que nenhuma juventude pode competir. A grande questão é como ativar isso. Como fazer com que esse homem se conecte emocionalmente com você de um jeito que ele nunca viveu antes? Como se tornar insubstituível na vida de alguém que já viu tanto? É sobre isso que falaremos agora. Não são truques, nem técnicas rasas.
São 5 princípios psicológicos que, se aplicados com autenticidade, transformarão a forma como você se relaciona com os homens e consigo mesma. A primeira maneira de tocar profundamente o coração de um homem é ser um espelho da sua grandeza e não da sua carência. A maioria das relações começa com uma troca inconsciente de necessidades. Ele quer ser admirado, ela quer ser escolhida. Mas quando uma mulher amadurecida rompe esse ciclo e escolhe enxergar o homem não como um projeto a ser consertado, mas como uma alma em expansão, algo muda. Carl Jung falava da importância de olharmos o outro como ele é, mas também como ele pode se tornar. Quando você vê o melhor dele, mesmo que ele ainda não consiga enxergar, você acende nele uma chama que o próprio mundo apagou. Ele começa a se perguntar: quem sou eu que essa mulher tão incrível enxerga valor em mim? Esse tipo de admiração não é bajulação. Não é dizer o que ele quer ouvir. É enxergar sua alma sob as camadas de ego, trauma e defensiva. É reconhecer suas virtudes e, ao mesmo tempo, respeitar suas limitações. É amar com os olhos abertos. E esse amor não é fraco, é revolucionário. Porque um homem que se sente profundamente visto por uma mulher tende a se abrir. Ele relaxa, ele baixa a guarda, ele começa a revelar sua versão mais autêntica, e nesse espaço de verdade nasce a conexão que transforma. A segunda maneira é surpreender com a sua ausência. Sim, você leu certo. Não é estar presente o tempo todo que cria conexão. É saber se retirar no momento certo, com elegância e silêncio. Jung dizia que o inconsciente é ativado quando algo nos escapa da previsibilidade. E no amor, isso é absolutamente verdadeiro. Uma mulher que some por um tempo depois de criar um momento emocional intenso não está sendo fria, está sendo estratégica no nível mais profundo da psique. Ela entendeu que o desejo não se sustenta na presença constante, mas na memória emocional. Quantas vezes você já se pegou pensando em alguém não porque ele estava ali, mas porque ele soube se retirar no auge da conversa, da troca, do riso? O cérebro associa emoções intensas com quem as provocou. Então, ao deixar um espaço logo após um momento forte, você ativa no homem um campo inconsciente de busca. Ele começa a sentir sua falta sem saber explicar. E isso é o início de uma marca emocional. Mas atenção, essa ausência precisa vir carregada de significados. Não é sumir por orgulho ou joguinho. É se ausentar com propósito. Depois de uma conversa profunda, de um gesto de carinho autêntico, de uma conexão real, você planta a semente e se retira. E deixa o solo emocional dele trabalhar. Ele vai sentir, vai lembrar, vai te buscar. E quando isso acontece, a dinâmica da relação muda. Ele não está mais apenas respondendo ao seu afeto. Ele está reagindo à sua ausência. E é nesse espaço que nasce o desejo genuíno de aproximação. A terceira maneira é despertar nele a sensação de missão. Todo homem, mesmo que não saiba colocar em palavras, quer sentir que está contribuindo para algo maior. Carl Jung dizia que a alma humana precisa de propósito. E quando uma mulher consegue mostrar ao homem que ele tem um papel importante na vida dela, não como salvador, mas como parceiro de uma jornada, ela ativa nele a necessidade de se manter por perto. Essa missão pode ser simples: inspirar você, caminhar com você, crescer ao seu lado, mas precisa ser genuína. O homem que sente que tem uma função simbólica na vida da mulher se engaja, ele se responsabiliza, ele se sente necessário, útil, valioso. E quando isso acontece, ele não apenas fica, ele se entrega. Porque não há nada mais sedutor para o masculino do que sentir que sua presença tem impacto positivo na vida de alguém que ele admira. A quarta maneira de deixar um homem emocionalmente conectado a você é manter sua independência emocional mesmo. Apaixonada. Isso soa contraditório, mas é uma das maiores forças femininas. A mulher que ama sem se perder, que se entrega sem se anular, que sente sem implorar. Jung dizia que só é possível amar verdadeiramente quando se é inteiro. E isso vale para ambos. Mas quando a mulher demonstra que sua felicidade não depende do homem, e ainda assim escolhe estar com ele,
Isso é fascinante. O homem percebe. Ela não precisa de mim, ela me escolhe. E essa escolha diária, livre, sem cobrança, nem sufocamento, cria um vínculo poderoso. Ele não sente que está preso. Ele sente que está livre. E ainda assim, deseja ficar. Isso muda tudo. A quinta maneira, e talvez a mais transformadora, é fazer com que ele se sinta emocionalmente seguro ao seu lado. A maioria dos homens aprendeu a esconder seus sentimentos, a disfarçar suas vulnerabilidades, a manter a armadura erguida o tempo inteiro. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que reprimimos, tudo aquilo que escondemos até de nós mesmos. E para o homem, isso geralmente inclui medo, insegurança, fragilidade. Quando ele encontra uma mulher que não o julga por sentir, mas o acolhe com firmeza e afeto, o escudo começa a cair. Pouco a pouco, ele se permite ser quem é, sem precisar provar, performar ou se proteger. Uma mulher que se torna esse espaço de escuta, sem pressa, sem cobrança, sem drama, ativa nele uma confiança que poucos homens já experimentaram. E quando um homem confia emocionalmente em você, ele não apenas se conecta, ele se vincula. Não pelo que você faz, mas pelo que você representa. Um lar, um silêncio confortável, um lugar onde ele pode respirar. E isso é raro. É isso que o faz voltar dia após dia, mesmo sem saber explicar. Mas atenção, acolher não é carregar. Você não precisa resolver a dor dele. Apenas não fugir dela, estar presente. Não tentar consertá-lo, mas aceitá-lo. Isso é segurança emocional. E é nesse terreno que se constrói a paixão que perdura. A mulher que ama com maturidade, que não exige cura imediata, que não se assusta com a bagunça emocional do outro, acaba se tornando inesquecível. Porque ela não é apenas uma parceira, ela é parte da jornada de cura dele. E isso, meu amigo, ninguém esquece. Jung dizia que os relacionamentos mais profundos não são aqueles sem conflito, mas aqueles onde a alma se sente livre para ser o que é. E quando o amor se transforma em um espaço de permissão, o vínculo se aprofunda. O homem que pode mostrar sua sombra sem medo de perder o amor da mulher se sente completo. E homens completos amam com mais presença, com mais clareza, com mais verdade. Agora entenda, essas 5 maneiras não são técnicas para manipular. São posturas de alma. São escolhas conscientes que demonstram uma mulher em estado de individuação. Ou seja, uma mulher que já começou a integrar suas próprias partes, sua própria luz, sua própria sombra. E é essa mulher que encanta, que magnetiza, que deixa uma marca profunda e espiritual no homem. Você já reparou como algumas mulheres são lembradas anos depois, mesmo que o relacionamento tenha sido curto? Não é porque eram as mais bonitas, é porque eram as mais despertas. Elas sabiam quem eram, sabiam o que queriam, e não confundiam amor com carência, presença com controle, silêncio com ausência. Essas mulheres não pedem atenção. Elas atraem presença. Elas não imploram amor, elas inspiram conexão. E isso não é mágica, é consciência. E aqui está o segredo que quase ninguém conta. Você não precisa ser perfeita para ser amada intensamente. Você só precisa ser verdadeira, com você mesma, com seus limites, com seus desejos, com sua sensibilidade. Jung dizia que tudo o que negamos em nós nos controla por dentro, e o que integramos nos liberta. Quando você integra sua feminilidade, sua força, sua intuição e sua emoção, você se torna magnética, não só para os outros, mas para a vida. Você começa a atrair o que vibra na mesma frequência que sua alma. Muitos homens não. Estão acostumados com esse tipo de energia. Eles tentam entender com a mente o que só pode ser sentido com o coração. E é por isso que demoram a esquecer. Porque algo em você falou direto com algo neles que nem eles mesmos conheciam. E isso é inesquecível. Agora vamos aprofundar ainda mais o impacto emocional que uma mulher pode causar sem dizer uma palavra, apenas com a presença. E por que isso acontece dentro da lógica junguiana? Carl Jung dizia que nada tem um efeito psicológico mais forte sobre os filhos do que a vida não vivida dos pais. Agora pense nisso não só no contexto familiar, mas nos relacionamentos afetivos.
Quantas mulheres reprimem sua verdadeira essência, tentando se adaptar ao desejo do outro? Quantas moldam sua presença para agradar, para não assustar, para parecer mais aceitáveis? E o que acontece quando você faz isso por muito tempo? Você desaparece. Mas quando uma mulher vive a sua verdade, a sua energia não precisa gritar. Ela se faz sentir. E essa presença, silenciosa e inteira, é o que realmente deixa um homem apaixonado. A presença feminina é mais poderosa que qualquer argumento. Você não precisa convencer ninguém a te amar. Você só precisa ocupar o seu lugar com inteireza. Um olhar firme, um sorriso que carrega a verdade, uma postura que comunica. Eu sei quem eu sou e não vou me diminuir para ser aceita. Isso é força silenciosa. E os homens mais conectados percebem essa força. Às vezes sem nem entender como. Eles apenas sabem que ali existe algo raro, algo que não se compra, algo que não se imita. E o mais curioso, essa força não afasta, ela atrai, ela não impõe, ela inspira. Porque uma mulher que se respeita ativa no homem o desejo de respeitá-la. É inconsciente, é arquetípico, é instintivo. Ele pode até não saber por que sente o que sente, mas vai sentir. Porque o inconsciente não mente, e a alma reconhece o que é verdadeiro. Existe uma diferença gritante entre presença e carência. A mulher que vive em carência tenta se fazer presente o tempo inteiro, manda 1000 mensagens, cobra atenção, implora por validação. Já a mulher que tem presença, ela pode estar longe e ainda assim ser lembrada, porque quando esteve perto ela deixou marca, não tentou agradar, apenas foi inteira. E isso é o que diferencia uma paixão passageira de uma conexão inesquecível. E aqui entra mais um ponto importantíssimo da psicologia junguiana: a autenticidade como caminho de individuação. Quanto mais você se conhece, mais você se mostra. E quanto mais você se mostra, mais chances tem de criar relações verdadeiras. Porque só o que é verdadeiro permanece. O resto, cedo ou tarde, cai. O homem que se apaixona por uma versão sua que não é real, inevitavelmente vai se afastar quando a verdade aparecer. Já aquele que conhece sua alma, suas falhas, sua força, sua luz e sua sombra, esse não te esquece. É por isso que tantas relações começam intensas e acabam vazias, porque foram construídas em cima de performances, e performances cansam. Mas a mulher que se expressa com verdade, que assume sua vulnerabilidade, que não teme mostrar seu coração, essa mulher é rara. E o que é raro marca, deixa vestígio, deixa saudade. E não importa se o tempo passar, se a vida seguir, algo nela sempre será lembrado. Porque em algum momento, ela fez alguém se sentir visto. E isso, meu amigo, não se esquece nunca. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, um campo invisível, que une todas as nossas experiências humanas. Quando você se conecta com alguém de forma verdadeira, você acessa esse campo. E o que é vivido ali não morre. Fica impresso, fica registrado, fica ecoando. Por isso, uma única conversa pode mudar tudo. Uma única troca de olhares pode reprogramar o inconsciente de alguém. E uma única mulher pode, sim, mudar a forma de um homem amar. E o melhor de tudo, você não precisa ser outra pessoa para viver isso. Você só precisa ser você mesma, mas ser de verdade, sem máscaras, sem jogos, sem a armadura que o mundo te ensinou a usar. Isso exige coragem, porque se mostrar é se arriscar, mas também é o único jeito de ser amada de verdade. E quando você é amada por quem é, e não pelo que representa, o vínculo que se cria ultrapassa o físico. Ele se torna espiritual. Em um último momento, vamos falar sobre o legado emocional que uma mulher pode deixar no coração de um homem, mesmo que a relação não dure para sempre. E por que esse legado define quem ele vai lembrar e muitas vezes quem ele vai procurar pelo resto da vida. Há uma diferença entre ser desejada e ser inesquecível. Muitas mulheres já foram desejadas, pelo corpo, pela beleza, pela novidade, mas poucas foram aquelas que, mesmo depois que tudo acabou, deixaram um legado emocional no coração de um homem. Aquelas que, sem querer, se tornaram referência.
Um marco. Um antes e depois. Carl Jung acreditava que certas experiências têm o poder de transformar a psique. E quando um homem encontra uma mulher que o toca emocionalmente de verdade, ele nunca mais será o mesmo. Mesmo que a relação não dure. Mesmo que ele siga em frente. Porque o que foi vivido com profundidade se torna parte dele. Se funde ao seu inconsciente. E, de alguma forma, molda o tipo de amor que ele vai procurar dali para frente. A mulher que deixa um homem apaixonado não é a que mais se doa, nem a que mais cede, nem a que tenta caber em todos os moldes. É a mulher que se conhece, que vive em paz com sua sombra, que sabe onde termina e onde começa. É a mulher que ensina com a presença, que transforma com o olhar, que impacta com a calma. É a mulher que sabe que não precisa estar o tempo todo para ser lembrada o tempo inteiro. E quando ela vai embora, não deixa a ausência, deixa a presença. Porque tudo que ela foi, continua ecoando. Em cada mulher que o homem conhecer depois, ele vai procurar um traço, uma sensação, um reflexo. Vai sentir falta da clareza com que ela falava, da força com que ela silenciava, da forma como ela sabia partir sem drama, não porque não sentia, mas porque não implorava, porque sabia que o amor verdadeiro não se arrasta, se escolhe, se honra. Essa mulher é aquela que nunca precisou pedir nada e ainda assim recebia tudo, porque sua energia dizia mais que suas palavras, porque ela vivia de forma tão alinhada com a própria verdade que era impossível não respeitá-la. Mesmo quem não a amava profundamente, a admirava, porque ela era rara. E o que é raro, mesmo quando vai embora, deixa um vazio diferente. Não é um buraco de dor, é um espaço de memória, de aprendizado, de gratidão. E aqui está o ponto mais poderoso de todos. Você não precisa ser perfeita para ser essa mulher. Você só precisa estar presente. Presente na conversa, no toque, no olhar. Presente em si mesma. Porque a mulher que sabe estar consigo, mesma ensina um homem a fazer o mesmo. A sua independência emocional não assusta. Ela inspira, porque mostra que o amor pode ser livre, sem perder profundidade. Que a conexão pode ser intensa, sem ser sufocante, que a paixão pode ser silenciosa e ainda assim inesquecível. Jung dizia que o verdadeiro amor nasce quando duas pessoas se veem como realmente são, com todas as sombras e luzes. E essa visão não acontece em um momento de euforia, mas no cotidiano, no jeito de segurar uma mão, no silêncio compartilhado, no respeito pelos limites, no cuidado com as palavras. A mulher que ama com maturidade não precisa invadir. Ela se aproxima, ela observa, ela sente e por isso deixa marca. No fim das contas, um homem pode esquecer muitos rostos, muitos corpos, muitas conversas, mas ele jamais esquece a mulher que o fez se sentir em paz, que o viu sem julgamento, que o acolheu sem expectativas, que não tentou mudar quem ele era, mas o inspirou a ser melhor. Essa mulher, ele não chama de ex, ele chama de referência. Ela se torna o parâmetro, o era, diferente que ele nunca mais encontrou. E se você chegou até aqui achando que precisava fazer 1000 coisas para deixar um homem apaixonado, talvez agora entenda. Tudo o que você precisa é se alinhar com quem você realmente é. O resto acontece naturalmente. E agora, me diz, qual versão de você mesma você tem apresentado ao mundo? Aquela moldada para agradar ou a que vive em paz com sua verdade? Porque a resposta para essa pergunta determina se você vai ser lembrada ou inesquecível. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe. Marque uma amiga. Deixe nos comentários. Eu escolho ser inesquecível. E lembre-se, um amor verdadeiro não precisa de força. Precisa de verdade. E toda mulher verdadeira é irresistível.